Jesus lava os pés de seus discípulos. Evangelho de São João, capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres que me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas compreendê-los-ás em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos, pois sabia quem o havia de trair. Pois isso, disse, nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo: o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob condição de que as praticardes. O mestre lava os pés dos seus discípulos. O mestre é o que ensina a servir. Quem tem o poder de fato é aquele que tem o poder de servir. Antes da última ceia, Jesus resolve dar uma lição de humildade aos seus discípulos. A palavra humildade vem do latim humilitas e tem o significado de pouca elevação, pequena estatura. Em sentido figurado, quer dizer modéstia, comedimento, simplicidade. Em sentido cristão, capacidade de servir. Jesus nos ensina a reconhecer a nossa condição de seres limitados. Não há filho de Deus de primeira categoria e de segunda categoria. Não há viajante na estrada da vida de classe executiva ou econômica. Somos todos feitos do mesmo barro, da mesma condição humana, dos mesmos riscos de pecado e das mesmas possibilidades de santidade. Um líder verdadeiro não usa o poder para proveito próprio. Não ostenta o cargo que tem, até porque todos os cargos são passageiros. Nada nos garante a permanência neste reino. Nascemos para a eternidade. O dinheiro não nos poupa da morte, nem os cargos, nem os títulos, nem as condecorações. Evidentemente, podemos nos valer dos bens materiais, podemos evoluir, podemos ocupar cargos de destaque. Temos inteligência para isso. O que não podemos é nos tornar servos desses bens ou dessas glórias. Quem assim age acaba indo ao encontro da própria ruína. Tudo isso é passageiro, e o ser humano tem de buscar em sua vida o que não passa, o que é eterno, o que não se corrompe com o tempo. São João na cruz nos ensina: agrada mais a Deus uma obra, por pequena que seja, feita às escondidas e sem desejo que saiba, do que 1000 feitas com desejo de que os homens a saibam. Pois quem trabalha por Deus com amor puríssimo, não somente não se lhe dá que os homens o vejam, mas nem mesmo faz as obras para que Deus as saiba. E mesmo que nunca ele as visse saber, não deixaria de prestar-lhe os mesmos serviços, e isto com a mesma alegria e pureza de amor. É esse o amor que não tem amarras,
a beleza da discrição, da simplicidade. Quantas vezes algumas pessoas são descartadas por demonstrarem pouca habilidade com alguma área da inteligência? Triste postura arrogante que tem a pretensão de diminuir o outro. Há espaço para todos, e há virtude em compreender as diferenças sem preconceito. São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos, é um exemplo de que a inteligência prática tem tanta importância quanto a teórica. A infância de João foi marcada pela Revolução Francesa. Ele nasceu no dia 8 de maio de 1786, na cidade de Dardilly, perto de Lyon. Desde cedo, quis ser sacerdote, mas enfrentava uma árdua luta contra as dificuldades nos estudos. Era-lhe possível memorizar o que dele era exigido. Entretanto, seu amor por Deus e pelos irmãos era a prova de que era possível prosseguir. Foi ordenado sacerdote em 1815. Poucos anos depois, em 1818, seus superiores o enviaram para a paróquia de Ars, um vilarejo distante. Ele aceitou o posto porque nenhum outro sacerdote quis ir. O novo padre chegou com toda a humildade que marcava a sua vida e com o ardente desejo de ajudar seus irmãos a conhecer Jesus. Ele era da Ordem Terceira e havia assimilado os ensinamentos de São Francisco. Ser um pobre como os pobres, ser irmão de todos. Era um exemplo de confessor. Em sua biografia, há relatos de que ele permanecia até 18 horas por dia no confessionário para atender a todas as pessoas que precisavam da misericórdia de Deus. Com isso, atraía pessoas de todas as regiões da França e de outros países da Europa. Era um padre com imensa capacidade de ouvir a dor e de acender a chama da esperança. O padre dos padres se alimentava na oração. Acreditava firmemente que precisava se abastecer da graça de Deus para partilhá-la com os irmãos. Passava horas diante do Santíssimo Sacramento, pedindo ao Senhor o dom da sabedoria. Em sua humildade, compreendeu que uma das virtudes da sabedoria é saber ouvir e saber compreender o irmão. São João Maria Vianney morreu aos 73 anos, provando que com humildade é mais fácil servir a Deus, viver o amor. Podemos citar aqui tantos outros santos, como por exemplo, de humildade. São Benedito preferia a cozinha. Gostava de cuidar do convento e das pessoas mais necessitadas que viviam à espera de solidariedade. Há, em sua biografia, um episódio em que o santo, que com frequência retirava a comida do convento para dar aos pobres, encontrou-se com o superior do convento. Ele não havia pedido autorização e competia ao superior decidir a quem dar os alimentos e o tipo de alimento que poderia ser distribuído aos pobres. Até porque eles não tinham tanta fartura no convento. Mas Benedito se preocupava mais com os famintos das ruas da cidade do que com algumas exigências internas. Porém, o novo superior do convento quis surpreendê-lo e viu que o santo escondia os mantimentos embaixo do manto. O que escondes aí, embaixo do teu manto, irmão Benedito? Com muita humildade e certamente com inspiração divina, ele respondeu: Rosas, meu senhor, apenas rosas. O superior determinou: Mostre-me então. E, abrindo o manto, de fato, caíram ao chão rosas de grande beleza, e não os alimentos de que suspeitava o superior. A humildade nos aproxima de Deus, a humildade nos revela Deus. Nas pequenas coisas do dia a dia, experimentamos a presença de Deus. A humildade retira o véu que nos impede de contemplar a criação com os nossos próprios olhos. E tudo foi criado para nós, para que vivêssemos e convivêssemos plenos de amor. Ágape. Oração. Senhor, eu te peço o dom da humildade. Eu não quero ser arrogante, não quero ser maior do que os meus irmãos. Eu te peço o dom da humildade. Quero me lembrar sempre de que sou pó e ao pó haverei de voltar. Eu te peço o dom da humildade. Quero servir com amor sem esperar nada em troca. Eu te peço o dom da humildade. Quero viver cada dia lembrando-me de teus ensinamentos. Eu te peço o dom da humildade. Quero cuidar e permitir que cuidem de mim sem nenhuma arrogância.
Eu te peço o dom da humildade. Quero ser um servidor. Eu te peço o dom da humildade. Amém.